Olá, meus queridos, minhas queridas. Dia 17 de novembro de 2025. Mais um encontro do nosso projeto de todas as semanas, nosso Vida Feliz. Bom dia, Rosa, querida, Marta, cunhada, Igor, meu caro atleta, Luiz Martins, Ricardo. Muito bom dia para todos vocês, boa tarde, boa noite, enfim. Seja lá quando vocês vão ver aí a nossa transmissão, o nosso vídeo. Olá, primo. Semana que vem, domingo que vem, é sábado, né? Sei lá, domingo. Nossa, que dia para vocês aí da torcida do Remo, aí em Belém do Pará. Sem dúvida vai ser emocionante esse final aí de competição. Olá, meu amigo Marcelo Nunes, meu amor, Mariângela, minha linda, Cecília, bom dia pessoal. O nosso tema hoje escolhido é um tema bem interessante e, como sempre, ele atende, engloba, insere todos nós, até porque nós vamos falar de um recurso que todos nós possuímos, mas que infelizmente nem sempre fazemos bom uso dele. Tudo bem, Luísa, Lourdes, Valéria, Tamires? Tudo bem, Tamires? Tamires Bonasser, olá. Que é a nossa luz interna, né? Jesus, quando esteve entre nós, ele, entre vários e vários ensinamentos maravilhosos que ele deixou, legou para a humanidade, um deles ele falava: brilhe a vossa luz. E é exatamente isso que nós vamos refletir, sobre isso que nós vamos refletir hoje, né? Para deixar brilhar a nossa luz interior. E eu escolhi uma mensagem da Joana de Ângeles, desse livrinho que ele já está no final. Para 2026 nós vamos entrar numa nova fase do nosso projeto, mas o nosso livrinho aqui já está quase esgotado, as 200 mensagens, já estamos quase no final. E a de número 128 trata dessa questão, dessa luz interior que todos nós temos. E a Joana de Ângeles, espírito, ela fala o seguinte: há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. Não lhe encubras a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta, da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra quando enfrenta qualquer obstáculo. O teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora em jorros abundantes. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se, abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. Então é um convite maravilhoso e um lembrete. Oi, Franco, queridão. E um lembrete. Ou seja, ela já começa falando que esse sol, essa luz, essa centelha divina, ela existe em todas as criaturas. Todos nós, todo ser vivente, especialmente nós, homens e mulheres, nós possuímos esse sol que brilha dentro de nós. E é um poderoso recurso que todos nós temos, mas que, como eu falei agora há pouco, nem sempre fazemos bom uso desse recurso maravilhoso, dessa luz interior que todos nós temos. Então, ela chama a nossa atenção para que a gente tente não encobrir, não impedir que essa luz, que essa força
que existe dentro de cada um de nós se manifeste. A gente sabe, naturalmente, que diante das dificuldades que nós temos, todos nós temos nas nossas vidas, existem situações em que a manifestação dessa centelha divina, dessa luz interior, ela vai ficar comprometida. Nós sabemos disso. Então são, por exemplo, episódios de mau humor, de azedume, episódios às vezes de revolta, de desânimo, de falta de fé, né, de desesperança. Ou seja, existe uma série de condições que são absolutamente normais, naturais da nossa vida, que se não tomarmos o devido cuidado, nós vamos encobrir a manifestação dessa centelha divina, dessa luz poderosa que todos nós temos dentro de nós mesmos, né? Então, é óbvio que, diante das circunstâncias da vida, a gente precisa realizar um exercício constante. Exercício constante no sentido de que entendermos que o amor, como ela fala aqui, é o verdadeiro combustível, deve ser o verdadeiro combustível de todas as nossas ações. A palavra é essa mesmo, de todas as nossas ações, se pudéssemos, e é a sugestão que a Joana traz, e próprio Cristo, quando esteve aqui conosco, ele trouxe essa receita, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. A lei do amor, ela é fundamental para que nós tenhamos, dentro da nossa vivência, da experiência pela qual cada um de nós está passando, nós tenhamos a nossa rota iluminada, sem dúvida nenhuma. Então, esse combustível, como é o termo que ela usa aqui, ela vai nos dar a condição de cada vez mais nos sensibilizarmos diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, quando ela sugere que a gente deixe que parta de nós essa luz interior, é porque o combustível utilizado para que esse mecanismo aconteça, o amor, ele vai se manifestar de várias maneiras, a gente sabe disso. Não é puramente aquele amor de filho, papai, de mãe, papai, enfim, marido, esposa. Não é apenas esse amor. Mas é aquele amor complacência, amor respeito, amor dignidade, amor entendimento, amor perdão. Existem várias maneiras pela qual o amor se manifesta através das nossas ações. Então, quando ela sugere que a gente deixe que brilhe essa luz interior nossa, é exatamente isso, é um convite para que a gente faça a parte que nos compete dentro do processo de evolução, de equilíbrio, de harmonia da sociedade onde nós estamos inseridos. Porque como cidadãos nós temos uma relativa, uma significativa parcela de comprometimento pelo bem-estar do meio social em que vivemos. Mas quando a gente adiciona a essa questão ética, essa questão social mesmo, a gente adiciona esse combustível, a gente deixa que parta de dentro de cada um de nós a manifestação da centelha de Deus que existe dentro de nós, nós vamos estar impactando de maneira que a gente não vai conseguir dimensionar a sociedade e as pessoas ao nosso redor de uma maneira absolutamente sensacional. E é uma grande oportunidade que nos é dada para que nós não apenas façamos bem para nós mesmos, porque a partir do momento que a gente começa a exercitar de maneira constante esse tipo de ação, deixar que parta de nós o que há de melhor, nós vamos ver que aquilo vai trazer um bem-estar, vai trazer uma alegria tão grande que a gente vai começar
a fazer aquilo de modo absolutamente natural. Então o Marcelo está falando aqui que tem pessoas e situações que tentam apagar nosso sol interior. Cabe a nós não permitir que isso aconteça. É claro, é óbvio, como eu falei anteriormente, nós temos situações dentro da nossa vida que são situações bem complicadas, a gente sabe disso. Não, a gente sabe que a vida não é um mar de rosas, óbvio. Ninguém aqui é inocente, né, a ponto de achar que é um mundo de Poliana, tudo é uma maravilha. Claro que não. Porém, o entendimento que a gente vai adquirindo em relação ao verdadeiro propósito da vida, Guilherme, queridão, ao verdadeiro propósito da vida, vai nos dar a devida sustentação para que a gente comece a fazer com que essa centelha divina, essa nossa luz interior, ela se manifeste cada vez mais. E sabe o que é o mais bacana? As pessoas vão começar a perceber que a manifestação, essa manifestação que se faz presente nas nossas ações, elas podem até mesmo servir para que outros se estimulem a deixar que essa centelha, que essa luz interna, interior, igualmente se manifeste. Então, olha que coisa bacana. É um recurso que todos nós temos e que podemos perfeitamente utilizar gratuitamente. É algo nosso. E todos nós temos. Até mesmo aquelas criaturas que ainda estão absolutamente adormecidas, aquelas criaturas que vivem única e exclusivamente as sensações da matéria, aquelas pessoas que só vivem, respiram o que o mundo material pode produzir, que tem só interesses voltados para as posses, para os títulos, enfim, até essas pessoas, todos nós temos essa luz interior. Então vai chegar um momento, mesmo para essas pessoas que a Joana de Anjos mesmo chama de adormecidas, vai chegar o momento em que essa luz ela vai se manifestar. Isso é lei do universo. Ninguém está isento desse tipo de manifestação. Maria Alice, querida, isso é lei do universo. Então que bom quando nós conscientemente começamos a nos esforçar para deixar que essa luz, que essa força maravilhosa que existe dentro de cada um de nós ilumine a nossa própria vida e a vida de tantas outras pessoas com as quais a gente convive. É claro que não é fácil, porém é um exercício constante. Porque o grande avatar, o maior de todos, quando esteve entre nós, como eu falei no começo, um dos ensinamentos foi exatamente esse. Brilhe a vossa luz diante dos homens, né? Para que vejam as vossas obras. Ou seja, a nossa postura de amor, de confiança, de fé, de esperança em relação à vida vai ser determinante para igualmente estimular outras pessoas a deixar que essa luz se manifeste. Muito bacana isso. Ayrton, queridão, um grande abraço para todos vocês. Deixemos que a nossa luz brilhe, sem querer retorno, sem querer reconhecimento, sem querer aplauso. Que parta de nós o que há de melhor, porque há muita coisa boa dentro de cada um de nós, de cada ser que existe nesse planeta. Existe algo de bom. Apenas ainda não deixamos essa luz se manifestar da maneira que é a ideal. Carla Azevedo também. Pablo Bandeira, queridão, direto de Portugal. Um grande abraço para todos vocês, um beijo grande, uma semana assim de muita luz, de muito esforço no bem, para que a gente possa fazer muitas outras pessoas felizes e, obviamente, a gente também ficar feliz, porque todos nós merecemos. Valeu, gente! Um grande abraço. Na semana que vem estamos de volta. Fiquem com Deus.